Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos em mais uma tarefa da Associação Espírita Lauro Machado, o plantão de oração. Então vamos pedindo a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que coloque agora, pois a gente já está começando o nosso plantão de oração. E como você já sabe, a gente começa o nosso plantão com uma mensagem que a gente está estudando o livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E hoje nós vamos, então, para a lição de número 21. Então, convido a todos que elevem o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor individual, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, para que nos autorize, a começar o plantão de oração. E pedimos também ao nosso mentor do plantão de oração. E vamos então à nossa lição de preparação do ambiente, do livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E a lição 21, ela tem como título Compreendendo. Então vamos ver o que a lição nos ensina. Então começa assim. Compreendendo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, ele escreveu isso ao 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7. E ele continua assim. Sigamos compreendendo. Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistados por teus esforços, constituem bênção do Criador em teu coração de criatura. Não te furtes desse modo a lavoura do bem, a pretexto de sentires ainda sob a influência do mal. Até alcançarmos triunfo pleno sobre os nossos desejos malsãos, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação, tentação da luxúria, tentação da vingança, tentação da cobiça, tentação da crueldade, tentações de todos os matizes, que emergem do poço de nossos impulsos instintivos ainda não dominados. Se a tentação, contudo, nasce de nós, a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus conduzindo-nos para a esfera superior. Não te espante, assim, à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Segue a luz e acertarás o caminho. Riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais e consagração à virtude são tesouros do Senhor, que, na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertence de modo algum, mas sim à glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir, hoje e sempre. Olha que interessante essa lição, né? Então o título está bem claro. Compreendendo, nós precisamos compreender isso, né? Paulo ele escreveu isso a Coríntios, né? Para dizer que o maior tesouro é esse vaso de barro, né? Que Deus, né, nos deu, né? Então o tesouro em vasos de barro, que por excelência do poder de Deus, né? Do poder seja de Deus e não de nós. Então quer dizer, Deus, nosso Criador e Pai eterno, amantíssimo, amoroso, não é? Justo e bom o tempo todo, ele nos deu esse vaso de barro para que a gente entendesse, compreendesse
que nós somos espíritos eternos, que a gente está aqui no planeta Terra para a nossa evolução. Então a gente tem que lembrar que os talentos que ele nos deu, ele colocou no coração de cada um a semente do amor, a semente, do bem, para que a gente possa discernir, e deu o raciocínio para que nós pudéssemos raciocinar e saber diferenciar o bem do mal, e entender que nós todos somos aprendizes aqui na Terra, e um tem que ajudar o outro, para que a gente possa evoluir com qualidade. Porque como nós estamos aqui nesse planeta Terra, que a espiritualidade, já nos disse que esse planeta é um planeta de prova e expiação. Então, todos nós, independente de qualquer coisa, nós vamos ter tribulações, sim. Mas como a lição está falando, a gente não pode nos furtar, não é, desse modo da lavoura do bem, a pretexto que a gente está sendo influenciado pelo mal. Mas como Deus, nosso Pai, colocou a semente do amor dentro de você e te deu raciocínio, você precisa então raciocinar e entender que você pode sim mudar essa história. Entender que só o caminho reto do bem nos leva até Deus, nosso Pai, e que nós estamos aqui nesse planeta de prova e expiação para cumprir a nossa missão, para evoluir, né? E nós somos indivíduos, né? Cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua missão e cada um tem o livre-arbítrio. Nós temos que entender isso, que a gente só vai, vencer se a gente entender isso, que nós temos que, mudar, evoluir com qualidade, deixando esses desejos malsãos que fazem tanto a gente sofrer nessa vida terrena, né? Seja no corpo de carne ou além dele, esses flagelos da tentação, porque aqui nós vamos passar por tribulações e tentações de tudo quanto é matizes, como ele falou aqui no livro, da vingança, da cobiça, da luxúria, da crueldade. Mas quando a gente entende que Deus colocou dentro de nós essa semente do amor para que a gente possa fazer florir para o bem, porque tem gente que faz para outras coisas. Mas se a gente conseguir fazer florir para o bem, a gente vai entender, sim, que nós somos espíritos imortais, irmãos em Cristo, estamos aqui para evoluir, um auxiliando ao outro, né? Para entender que essa riqueza mediúnica, essa fulguração da inteligência, são recursos para nos auxiliar, né? Que a mediunidade não é castigo, muito pelo contrário, é uma oportunidade de evolução, porque a mediunidade veio para que você possa auxiliar aqueles que sofrem, né? E na lição aqui está bem claro que, né, nesse mundo de prova e expiação, a gente vai sim passar por tentações de todos os matizes, né? Que vão emergir daqueles nossos impulsos lá, que a gente ainda não conseguiu dominar, equilibrar, mas nós temos que tentar, e por nossos próprios esforços, né, equilibrar, dominar as nossas tendências, né? Entender que é só na educação, né, na educação moral principalmente, né, que a gente vai conduzir, trilhar o caminho até Deus, né? Não vamos ficar desesperados nem espantar, porque nesse caminho a gente vai encontrar conflito, né? Mas a gente tem que entender que a luz, né, o conflito da luz, ela vai clarear o nosso caminho, né? Como diz aqui a lição, não te espante assim, à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo, que às vezes a gente pode até cair em dúvida. Mas se a gente tiver aquela fé raciocinada, se você entender os ensinamentos de Jesus, você vai conseguir fazer como a lição pede aqui. Que quando a gente estiver em conflito entre a luz e a treva, a gente vai saber se decidir pelo caminho da luz. Porque só a fé raciocinada, ela nos mostra o caminho que a gente tem que seguir. E assim a gente vai acertar o caminho
que nos leva até Deus, nosso Pai, né? Porque o apóstolo ele diz que esse corpo nosso, esse vaso de barro, né? Que a gente está aqui para melhorar, para aprender, né? A fim de que a gente saiba reconhecer todo o amor e toda a sabedoria, né? E toda essa santificação, essa excelência da beleza da vida, esse presente de Deus, que Deus nos dá a vida, né? Para que a gente possa evoluir, para a gente possa ir ao encontro dele, voltar para a verdadeira vida, que a gente sabe que a doutrina espírita nos esclarece que a verdadeira vida não é aqui no planeta Terra, é no plano espiritual. Mas nós estamos aqui nesse planeta Terra para quê? Para aprimorar, evoluir e entender, né, que Deus, nosso Pai, né, que sua glória é que a gente entenda que a gente deve a Ele obrigação e servir, hoje e sempre, pois a obediência e a disciplina, ela sempre nos deixa no caminho reto, né, rumo a Deus, né? Assim como Ele deixou também os nossos pais para que a gente possa, para que eles possam nos instruir no caminho reto do bem, embora hoje em dia a gente sabe que tem pais e pais, né? Mas mesmo assim, né, com esse amor que Ele colocou dentro de você, você saiba entender que só o fato de seus pais, né, te colocar neste mundo já é suficientemente bom para que você possa ter a piedade filial, não é? Fazendo o melhor que você possa para eles, né? Tudo de bom que você possa, independente do que seus pais são para você. Porque o pai, aqueles que honram mesmo esse título de pai e mãe, eles estão aqui para nos orientar, para que a gente possa seguir o caminho reto do bem rumo ao Criador, que é o nosso Pai maior. Mas a gente sabe, né, que como todos que estamos aqui no planeta Terra, a gente ainda é imperfeito, a gente está aqui exatamente para se melhorar. Entendendo que nós precisamos trilhar o caminho reto do bem. Vamos passar por tribulações? Vamos. Vamos passar por conflitos? Vamos. Mas a gente tem que, né, raciocinar e entender que Deus, ele é bom o tempo todo e ele nunca desampara nenhum dos seus filhos, para que a gente possa compreender isso, que nós estamos aqui, né, num corpo de carne para evoluir, que é esse vaso de barro que Paulo fala, né, que ele disse aqui, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, né, do poder seja de Deus e não de nós. Então, Deus, ele dá aquela força para nós, não é nós. Tudo que a gente faz, que a gente sai vitorioso, tem a mão de Deus nos auxiliando, né? Para que a gente possa entender que tudo que nos é dado aqui nesse planeta Terra é como empréstimo. E quando a gente empresta as coisas de alguém, a gente tem que devolver depois. Vamos usar esse empréstimo do corpo, das condições de vida, de tudo, para que a gente possa evoluir. E quando voltarmos para a verdadeira vida, que é no plano espiritual, a gente entender que a gente, sim, aproveitou essa estadia aqui no plano Terra para evoluir com qualidade, compreendendo que todos nós somos filhos de Deus, criatura do Criador, irmãos em Cristo, que passamos, né, esse período aqui na Terra para evoluir. Então a gente precisa, sim, obedecer os desígnios de Deus, né, aceitar esses desígnios de Deus e servir sempre. Jesus mesmo deu esse exemplo quando estava aqui, na passagem do lava-pés, né? Ele mesmo sendo mestre, ele sim disse que o mestre também pode auxiliar e também pode auxiliar aqueles, né? Como no ato que ele fez lá, lavando os pés dos seus seguidores. Até um dos apóstolos chegou para ele e falou, mas mestre, como que você vai lavar o pé do povo? Você é mestre. Ele falou, não, o mestre também pode auxiliar. Isso não vai fazer com que ele rebaixe, não, muito pelo contrário. Ele vai estar mostrando a humildade, não é? A solidariedade,
não é? A caridade, né? Que a doutrina espírita nos explica muito bem, que fora da caridade não há salvação. Então a gente precisa compreender isto, que a única senha para que a gente se salve é a caridade, né? Então, a gente tem que entender que nessa lição que Paulo manda para os coríntios, ele está dizendo isso, que é para a gente lembrar que todos nós temos esses talentos da fé, do conhecimento superior, para que a gente possa ter esse dom de auxiliar, de consolar, de auxiliar o nosso próximo, né? Fazendo com que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se a gente compreender esse mandamento, a gente vai conseguir entender que nós somos todos irmãos em Cristo, estamos aqui passando, né, vamos dizer assim, essa temporada aqui no planeta Terra, para evoluir. E uma hora nós vamos ter que voltar para casa. Mas aí a gente espera que ao chegar lá, a gente veja que a nossa estadia aqui no plano Terra, ela, né, não foi perdida, a gente aproveitou para evoluir com qualidade, tendo o amor como base. E é isso que eu entendi desta lição. Então, agora vamos para a nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, nessa mesma sintonia, vamos então fazendo a fluidificação das águas. Então, vamos pedindo à equipe de fluidificação das águas que, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo para a caixinha azul dos pedidos de prece, né, para os encarnados, preces e tratamento para os encarnados. E eu peço pela minha listinha, e hoje em especial, eu peço para Plínio Alves da Silva, Rita de Cássia Batista, Rodrigo do Nascimento Silva, e para Maria de Lourdes Bugarelli, que hoje está fazendo uma cirurgia, ela se encontra no Hospital do Servidor, para que a espiritualidade, junto com a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, auxilie os médicos da Terra, para que tudo corra de acordo com os desígnios do nosso Pai. Pedimos também, assim, para o caderno dos desencarnados, né,
que a espiritualidade amiga e benfeitora possa receber a todos que estão voltando para casa com muito amor e carinho, para que eles possam ter um despertar tranquilo e sereno e que aceite essa nova situação para continuar a sua evolução agora no plano espiritual. Pedimos também para a higienização no lar de todos os tratamentos dos nossos assistidos, que também se encontram na nossa casa. Pedimos também para o caderno dos dependentes químicos. Pedimos também para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais e também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores e dos nossos alunos que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, então vamos agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que agora estamos recebendo, onde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja na rua, estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos para encerrar comigo, agradecendo a espiritualidade e fazendo a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração, agradecendo a todos que ficaram conosco até o fim e já deixando o convite para que na próxima quinta-feira podemos estar novamente todos juntos para mais um plantão de oração. Que assim seja, Senhor. Então, bom final de semana a todos, que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.